O apóstolo Marcos, no seu evangelho, no capítulo 10, versículos 42 a 45, gravou palavras de Jesus, nas quais diz assim: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos os outros. Pois nem mesmo o filho veio para ser servido. Pelo contrário, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica e hoje nós vamos conversar sobre serviço. Toda quinta, aqui no Teolegal, nós temos um estudo. Agora nós temos visto como Deus tem agido na vida de pessoas. Por isso essa série de entrevistas. Nós não deixamos de lado os conhecimentos bíblicos, mas pelo contrário, nós estamos vendo eles na prática, como Deus tem transformado a vida de pessoas e colocado essas pessoas para liderar o seu rebanho. Então, se você tem qualquer sugestão, se você tem qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que eu leio absolutamente todos os comentários e, na medida do possível, eu vou respondendo. Eu também queria te convidar, então, do mesmo modo, eu queria te convidar para toda terça você acompanhar um vídeo, aí já um pouco mais curto, da série A Bíblia Explicada. Nela eu leio um capítulo da Bíblia e vou explicando. Então, é literalmente isso, leitura e explicação do que a Bíblia diz. Nós já temos lá disponível todo o livro de Jonas, já tem um bom tanto do livro de Salmos que está disponível, que você pode acompanhar os vídeos anteriores. E também, todos os dias, você tem um corte, você tem um vídeo curto de alguma ministração que está disponível aqui no canal também. Então, fique à vontade, manda esses vídeos curtos para alguém, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante. Vamos para o estudo? Todos nós somos chamados a servir. O que nós fazemos, como nós servimos, é a razão da nossa existência. Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é o livro da minha conversão, ele fala que a razão da nossa existência é, na verdade, o nosso ministério. Essa colocação de Max Weber não é inédita. Jesus já tinha dito isso. E em Mateus 25, dos versículos 35 a 40, nós vemos uma clara demonstração de Jesus a quem nós devemos servir. Quando nós nos chegarmos diante de Deus e formos apresentar aquilo que nós realmente fizemos, quando nós formos prestar contas do que nós realizamos nessa vida, vai ser a prestação de contas daquilo que nós fizemos para os necessitados e para aqueles que não podiam retribuir por aquilo. Servir é um ato de amor e também pode ser um dom. Algumas pessoas têm isso como ministério, algumas têm isso como ação principal da sua vida, outros podem ter isso como uma realização secundária. Se dedicam à sua profissão, se dedicam a outra questão, mas têm ainda o seu ministério como ação. Jesus toma de tal forma o seu ministério e o seu serviço que leva isso a ponto de morte e morte em cruz. Ele se esvazia de si mesmo, deixa de lado a grandeza dos céus, onde ele era o sumo sacerdote, e se coloca como servo. E nos dá essa lição. Aquele que quer ser o primeiro no reino, que sirva. E aí, então, para falar sobre serviço, hoje a gente recebe o Christian Sanches. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Para quem não conhece, eu acho difícil que você não conheça o Christian aqui na igreja, mas o Christian é o administrador da igreja, é o ministro do movimento de células, é estudante de teologia, é meu aluno e é o administrador da IBBR. É isso? Isso aí, pastor Alan.
E aí, como você é estudante de teologia, logo logo vai ter um exame para você ser ordenado ao ministério pastoral, e aí nós já vamos começar com a primeira pergunta de concílio. Então, a primeira pergunta de concílio é: como foi a sua conversão? Legal, pastor. Legal, bom dia a todos. É muito bom estar aqui e é muito gostoso falar sobre a conversão, muito gostoso falar sobre essa experiência. Eu ainda sou jovem, mas a minha conversão foi bem jovenzinho. Eu era um adolescente passando para a juventude, me converti aos 17 anos de idade e venho de um lar cristão católico, os meus pais praticantes, eu também. Só que naquela circunstância da vida eu precisava de algo a mais, que eu não estava conseguindo encontrar naquele contexto de religião que eu vivia. E então eu comecei a ouvir de um Jesus, de um Deus mais próximo, mais amigo, mais carinhoso, mais pai do que era o Deus que eu cresci desde criança conhecendo. Então, aos meus 17 anos de idade, com aquele vazio dentro do meu coração, com aquela lacuna a ser preenchida, um amigo um dia me convidou para ir a uma igreja evangélica. E aí veio aquilo, eu numa igreja evangélica, todos os outros jovens, os outros amigos vão me ver entrando naquele lugar, que é isso, eu não vou. Só que ao mesmo tempo que a minha boca falava isso, o meu coração não falava isso. Veio como se fosse algo novo, uma esperança, uma alegria que eu não sabia de onde estava vindo, eu não sabia de onde estava surgindo aquela alegria, porque eu não entendia que existia um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Jesus que me amou tanto, que entregou a vida dele por mim, até que eu então fui até essa igreja. Então, aos 17 anos de idade, eu entreguei minha vida a Jesus e comecei uma caminhada nova, e toda aquela lacuna, aquele vazio que existia dentro de mim, aquilo começou a ser preenchido. E foi um encher, aquela sensação de que faltava algo na minha vida, deixou de existir. Né? O Senhor veio aos poucos, através do Espírito dele, enchendo o meu coração e transformando a minha vida. E dos 17 anos para cá, aos 44 hoje, eu já não sinto mais esse vazio. Desafios, lutas vêm sempre na caminhada, mas eu nunca deixei de amar esse Jesus e de caminhar ao lado dele, pastor. E nessa caminhada, o Paraguai tem um valor importante na sua vida, eu sei disso. Conta para nós qual é o papel do Paraguai na sua vida cristã. Paraguai, né? A gente fala Paraguai, o que a gente lembra do Paraguai, né? De coisa barata, coisa importada, coisa chinesa, né? Vou lá no Paraguai comprar muamba. E muitas vezes é isso que vem no coração da gente, no coração das pessoas. É um país vizinho do Brasil, é um país, apesar da proximidade, com uma cultura extremamente diferente da cultura brasileira, da língua brasileira, não apenas a língua, mas a questão cultural do povo em si. E ele tem um papel fundamental realmente na minha caminhada cristã. Ele aconteceu 10 anos após a minha conversão, porque apesar de ter me convertido aos 17 anos de idade, né, em 1993, eu me converti, a caminhada veio, me envolvia nos trabalhos da igreja, só que nada muito profundo. Até o momento que Deus chegou em mim e falou assim: está na hora de você resolver o que você quer fazer da tua vida. E então surgiu um convite para participarmos de uma viagem missionária, de uma missionária na qual a igreja eu frequentava, sustentava no campo missionário. E nós fomos até esse país com um grupo de pessoas, 30 pessoas, para apoiar a igreja que lá existia. E então, lá o Senhor, né, me levou para simplesmente servir. Né, que o tema hoje nós estamos falando de servir. Naquela época o Senhor já estava me chamando a servir. E o pessoal da organização falou: mas você faz o quê?
Você ora? Não, não oro. Você prega? Não, não prego. Você faz visita? Não, não faço visita. Eu fiquei imaginando no coração, na cabeça da organizadora da viagem, o que esse cara vai fazer lá? Não faz nada, não sabe. Compras. Eu vou fazer que vou para o Paraguai, né? ele acha que vai fazer compras. Compras, né? Aí ela perguntou assim, você sabe tirar foto? Eu falei, sei. Você sabe filmar? Sei. Ah, então tá, você vai lá, vai tirar foto e vai filmar. Então você vai fazer a cobertura fotográfica e cinegrafista da viagem missionária. Eu falei, beleza, então agora eu posso ir. Mas o Senhor já estava preparando o meu coração para quê? Para servir. E durante esse momento, esses 10 dias que nós passamos lá, houve um mover no meu coração, aonde o Senhor falou tanto que eu entendi que naquele momento Deus estava me chamando para servir a Ele, para o reino dEle, e em especial estar com pessoas. A vontade foi tão grande, pastor, que eu não queria voltar para o Brasil. Eu queria ficar lá, eu queria ficar morando lá, trabalhando lá, servindo na igreja lá. Aí eles precisaram conter meu ímpeto, né, para eu poder voltar para casa e me preparar. Né? E aí veio então o retorno para casa, para minha cidade no Brasil, fui estudar, fiz um ano de preparação missionária na faculdade na cidade onde eu morava, e depois, no final do ano de 2004, eu fui convidado a liderar o Ministério de Missões da igreja onde eu estava. E ali foram 7 anos, à frente do Ministério de Missões e também à frente de um ponto missionário, onde existia ali por volta de 15 a 20 famílias, onde eu e minha esposa pastoreávamos aquelas famílias em um ponto missionário. Então, o nosso prazer era servir. Me lembro que a gente chegava aos sábados, né, e limpava o local, varria o local, montava a igreja, preparava o sermão, fazia o louvor, fazia o apelo e depois saía desmontar a igreja. E o Paraguai trouxe tudo isso na minha vida. E desse ano de 2003 até 2011, todos os anos nós íamos até aquele país para servir aquele povo sofrido, aquele povo onde a gente via a juventude como principal força do país, que a nação ela havia sido dizimada na guerra. Uma geração de adultos, homens adultos, ela foi dizimada na guerra. Então pulou-se uma geração de homens. E quando nós chegamos lá, a nova geração tinha ali por volta de 15, 16 anos de idade. Hoje, eu acompanho muitos desses jovens que a gente trabalhou lá. E um deles, né, por acaso, que ninguém acreditava naquele jovem, e a gente decidiu investir na vida dele, trouxemos ele para o Brasil um período e tudo mais. Aquele jovem hoje é missionário na Jocum, viaja o mundo afora pregando o Evangelho. Então, nosso prazer, através da ferramenta que Deus usou, que é um país estrangeiro, né, que fala totalmente diferente da gente, vive totalmente diferente da gente, né, despertou o serviço na minha vida e o cuidado com as outras pessoas. Isso é muito interessante, fica uma lição muito verdadeira, que muitas vezes a gente se dispõe a servir e a ministrar, e na verdade a gente acaba sendo ministrado. Sem dúvida. Né? Isso é muito comum. A Bíblia fala de 3 categorias de pessoas pelas quais a igreja deve ter mais cuidado. Ela cita o órfão, a viúva e o estrangeiro. Por que esses 3 merecem a atenção da igreja? Pastor, eu vejo, por exemplo, a viúva, né? Ela, na época, onde está citado na palavra do Senhor, a viúva, quem cuidava da mulher? Era o esposo, que trazia o suprimento para dentro de casa, trazia o cuidado para dentro de casa, e esse esposo, esse mestre do lar, o homem que supria, deixou de existir na vida dela. E então ela não tinha quem cuidasse dela, quem suprisse as necessidades dela. Por isso, o papel da igreja era tão fundamental, e é tão fundamental até hoje, no cuidado dessas pessoas, no cuidado das pessoas que não têm aquelas que estão por elas. Né? Haja vista, a gente tem um ministério aqui em nossa igreja chamado Celebrando a Restauração, que eu
trabalhei muito tempo nesse ministério, amo esse ministério. Por quê? Porque nesse ministério a gente cuida de gente. A gente cuida de viúvas que vêm com seus traumas, que vêm com as suas dificuldades, sozinhas, sem ter aqueles que possam olhar por elas, olhar por essas pessoas com traumas, com dificuldades. Essas pessoas estão sozinhas muitas vezes, e no Celebrando a Restauração, a gente tem a oportunidade de viver a vida deles, de estar próximos a eles, e chorar junto com eles, e se alegrar junto com essas pessoas. Então a igreja tinha e continua tendo um papel fundamental no cuidado daqueles que não têm a quem olhe por eles. E no caso da palavra, a viúva, né? O estrangeiro é aquele que está de passagem. Ele passava, viajava, e na época a pé, muito tempo com pó no pé, sandália no pé é a única coisa que tinha, e ele chegava numa determinada cidade, e eu tenho certeza absoluta que ele buscava abrigo e socorro aonde? Nas portas da igreja. E esse estrangeiro passava por isso. Às vezes até sem dinheiro, porque vinha com a moeda de um lugar, até, né, fazer o câmbio, às vezes era enganado por causa disso, tal, né? Quer dizer, era um necessitado em tudo. Exatamente, não tinha o dinheiro nem para, se precisar, pagar um copo de água. Afinal, deixa eu beber uma aguinha aqui, pastor, essa caneca linda. E um copo d'água, e não tinha um alimento, não tinha nada. E quem socorria? A igreja. O estrangeiro fazia isso, né? E a minha experiência com estrangeiros, com o transcultural, me leva a ficar com o coração aquecido quando eu começo a tocar nesse assunto, né? Porque essa experiência transcultural é muito boa. E quando a igreja recebe o estrangeiro, recebe aquele que vem de fora, ela tem a oportunidade de aprender com ele também. Porque, como o pastor disse, nós, quando servimos, na grande maioria das vezes, somos mais ministrados do que nós ministramos. E é o que eu dizia sempre para as equipes quando nós fazíamos as viagens missionárias, né? Você vai pronto para dar, só que prepare-se para receber muito mais, né? Prepare-se para ser muito mais ministrado, muito mais curado, muito mais tratado do que as pessoas que lá estão irão passar por isso, porque o Senhor usa todas essas consequências. Então, igreja, quando você resolve atender o estrangeiro, a socorrer a viúva, lembre-se, você é ministrado, você, igreja, é tratada pelo Senhor, o Senhor usa essa ferramenta para cuidar do seu coração. E o órfão, o próprio nome se diz, né? Ele não tem aquela pessoa que cuida dele. E no contexto bíblico, no contexto da época, eu imagino que o órfão ele devia ficar vagando pelas ruas, né? Ficar andando aí pelas ruas sem ter ninguém. Porque a viúva, de repente, tinha um filho que estava ao lado dela, os dois sofriam juntos. Mas o órfão não tinha nem a mãe nem o pai, né? E então precisa realmente desse cuidado, né? E essa questão do órfão, eu tenho um contexto bem interessante dentro da minha própria casa. Porque o órfão, então, ele ia para a igreja e a igreja cuidava dele. E algumas igrejas, né, elas têm casas-lares, que hoje são chamadas de casa-lar, né, que seria o orfanato, né, anteriormente, casa-lar. E eu tenho uma história com esse contexto. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, o Mateus e a Ana. O Mateus hoje com 17 anos, um homem, né, daqui a pouco já está aí trabalhando, né, filho? Se Deus quiser, né? Brincadeira, os estudos são em primeiro lugar. A Ana vai fazer 15 anos esse ano, né? E os meus filhos são filhos do nosso coração, são filhos adotados. O Senhor nos deu o privilégio de vivermos essa experiência. Nós não temos filhos biológicos, eu e a minha esposa Luciana, mas nós temos filhos adotados. E os meus filhos moravam numa casa-lar de uma igreja cristã protestante. Então eu digo que Deus é muito bondoso comigo. Os meus filhos vieram mais crentes do que eu. Então, já chegaram servindo ao Senhor, já chegaram louvando ao Senhor. Me lembro do dia que a guarda provisória saiu e nós fomos, né, buscá-los na casa-lar.
e levarmos para casa, só que antes de chegarmos na nossa casa, nós passamos pela igreja. E nós fomos ao altar do Senhor e consagramos eles. Entregamos eles ao Senhor, né? E eu lembro que estávamos nós e o zelador da igreja, né? Eu era um dos líderes da igreja, eu cheguei no zelador e falei, né, irmão, abre o templo para mim, porque eu estou tão feliz e eu quero agradecer ao Senhor no altar dele, né? E o zelador sabia da nossa história, a gente servia ao Senhor na mesma igreja e estávamos lá. Ele todo feliz foi lá e abriu o templo. E aí nós fomos juntos para o altar, eu, minha esposa, meus filhos e o zelador da igreja, né? Fomos lá, nós 5, nos ajoelhamos diante do Senhor e consagramos os nossos filhos ao Senhor. Mas os nossos filhos já tinham o preceito no coração deles, como órfãos, né? No coração deles a palavra do Senhor já existia. Por quê? Porque uma igreja, como a igreja primitiva fez, cuidou dos nossos filhos até eles chegarem em um lar que continuava no caminho do Senhor. Então, a viúva, o estrangeiro e o órfão realmente precisa do cuidado da igreja do Senhor, pastor. Bacana. Agora, dentro da caminhada normal da vida cristã, nós vamos assumindo alguma função, daqui a pouco muda, né? Nos envolvemos com missões, daqui a pouco tem outro casal que vai cuidar de missões e tal. E você acabou mudando também. Você não largou, mas você acabou mudando também. E dentro da caminhada da história de Jesus, a gente vê que ele falou mais de dinheiro do que falou do céu. Até porque falar do céu, você fala um pouquinho do céu conquista. O dinheiro causa resistência, então ele precisava falar mais sobre isso. Esse é um ponto de resistência muito sério das pessoas. E você é o administrador da igreja. Conta para o pessoal como que funciona, como que a IBBR lida com dinheiro e como funciona. Por exemplo, tem muitas pessoas, eu, por exemplo, faz anos que eu não trago meu dízimo no gasofilácio. É pelo aplicativo, né? Faço a transferência ali e tal pelo próprio aplicativo. Mas tem muita gente que vem, meu filho mesmo gosta de colocar o envelope dele no gasofilácio. Como que funciona essa questão do dinheiro dentro da igreja? Pastor, a gente, dentro da IBBR e de outras igrejas dentro da nossa denominação, é tudo sempre muito transparente. Primeiro que nós temos um conselho de administração e finanças, que todo e qualquer recurso que entra ou que sai da igreja, ele é relatado e prestado conta, né? Começa por aí. Então, é tudo muito transparente, ele é feito desta forma, né? Quem lida com a espécie do dinheiro na igreja, né? A administração da igreja e a tesouraria da igreja, né? Existem mitos por aí que o pastor pega dinheiro, que não sei. Pastor não põe a mão em dinheiro dentro das nossas igrejas. O pastor, ele é responsável, ele cuida, só que ele não mexe com isso, não faz isso. Então nós temos os nossos cofres, né? Como o pastor disse, né? As pessoas vêm aos nossos cultos, entregam os seus valores no gasofilácio, eles são retirados por uma equipe, né, colocados em malotes, lacrados e colocados nos cofres, aonde no início da semana a tesouraria vem, recolhe os valores e é enviado de imediato às contas bancárias. Por quê? É o banco que presta, né, como caminho para a movimentação desse dinheiro, né? Então, ele vai de forma muito transparente. E através dessa movimentação bancária, que nós conseguimos trazer a transparência e prestar relatórios para os comitês de finanças, diretoria da igreja e para a igreja em si. Toda a igreja tem direito a isso, né? Os membros da igreja têm direito a isso. E é feito dessa forma com um gasofilácio. Hoje, cada dia menos, pastor. Como o Senhor, muitas outras pessoas fazem desta forma. E nesse período pandêmico que vivemos, né, mais ainda, porque estamos com um culto reduzido, menos pessoas têm vindo à igreja, passamos por um período fechados, mas louvamos ao Senhor, porque o Senhor nunca deixou de trazer o sustento para a casa dele. Os irmãos da igreja fizeram por transferência bancária, como o pastor Alan faz, outros fizeram pelo aplicativo da igreja, né? Trouxemos ferramentas para isso, né? Ferramentas que viabilizam para que a obra do Senhor não pare, né? Nós
fechamos a igreja por um período para os cultos, mas a obra não parou, a obra continuou. A igreja mesmo, né, continuou tendo os cultos online, com Sim. toda a sua diferença, mas continuou trabalhando. Tudo isso acontecendo, foi investido em equipamento, foi investido em internet, foi investido num contexto geral de toda essa situação. E para isso precisa de recurso. E o Senhor trouxe recurso, porque é dele que é o recurso. Então, bancário, aplicativo, site da igreja e cada vez menos no gasofilácio, né? Máquinas de cartão de crédito. Então, tudo isso gera transparência para o dinheiro, que, se usado da forma que o Senhor nos ensina, ele é bênção na vida das pessoas e não maldição, desde que você seja sábio em lidar com ele, né? Agora, quando nós falamos em administração da igreja, lógico, o primeiro ponto é sempre dinheiro. Mas não é só dinheiro. Sim. E aí eu preciso contar uma coisa pro pessoal. Quando teve o último batismo aqui na igreja, nós temos um batistério que é para uma pessoa. E tínhamos, tem a associação, tem mais um que ela empresta para as igrejas. E aí, quando iam batizar de 2 em 2, o Christian comprou uma piscina. Aí eu liguei para o Christian e falei, Christian, só me explique por que compraram uma segunda piscina e não vão usar os 2 gasofilácios? Os 2 batistérios. Os 2 batistérios, perdão. Né? Por que não vão usar os 2 batistérios? Mas me explique, eu sei que já está comprado, que já está tudo certo, mas me explique porque eu quero entender para parar de pensar sobre isso. E aí o Christian me explicou. Então, não tem problema, eu entendi e tal. Mas qual é... o administrador tem que responder por outras questões também, né? Inclusive responder os questionamentos do pastor Alan. Além de cuidar do dinheiro, o que um administrador de uma igreja faz? Por que uma igreja precisa ter um administrador? O que você faz no seu dia a dia? Porque o dízimo entrou no domingo, e aí na segunda faz ali a movimentação tal, e pronto. Eu sei que não é só isso, mas o que mais você faz? Então, pastor, é muito legal que o pastor Alan liga, porque realmente é melhor que ele esclareça as dúvidas do que simplesmente fique com aquela dúvida, uma pulguinha atrás da orelha. Mas por que compraram uma piscina, sendo que nós conseguimos fazer de 2 em 2 ali no momento, né? Porque nós estamos em período pandêmico, a água tinha que ser tratada e foi por isso, né? Então, e foi bênção, foram 20 pessoas batizadas ali, foi maravilhoso e estamos preparados, inclusive você, que se quiser se tornar membro da Igreja Batista de Bom Retiro, mesmo que, né, não more em Curitiba, onde nós estamos, aí na descrição do vídeo tem um link da Rota Membresia. Você pode clicar ali e vai te levar ao caminho de você começar um percurso para se tornar membro, mesmo que telepresencial, porque hoje nós temos a modalidade de membro telepresencial, que é aquele que não mora na nossa cidade. Então você pode fazer isso aí. Mas, respondendo a sua pergunta, pastor, realmente não é apenas isso. Isso é uma dos trabalhos muito importantes para que a igreja continue caminhando. Mas o administrador de uma igreja, ele acaba olhando o macro da mesma, né? As funções seriam assim, dentro delas, somos responsáveis por todo o patrimônio da igreja. Esse microfone que a gente usa é responsabilidade do administrador, o zelo dele, o cuidado dele. Lógico que eu não vou vir aqui cuidar dele, tem uma equipe que assim o faz. Mas acontece de ter um problema com ele. Aí precisa fazer manutenção e tudo mais. Fica a cargo da administração da igreja, com a equipe de áudio e tudo mais, cuidar disso, né? Nós precisamos pintar o templo, nós precisamos colocar mais cadeiras, tirar cadeiras, coloca cadeira, tira cadeira, período pandêmico aí, né? A gente tem que pensar em tudo isso e prepararmos a igreja física, né? Para que ela esteja pronta para o convívio da igreja do Senhor, para que as pessoas venham estar juntos com ela. Então, chegar aqui, ter hoje, contextualizando na nossa situação atual, ter o álcool gel funcionando, ter o verificador de temperatura com a pilha funcionando, né? O ar-condicionado tem que estar em ordem, né? Os imóveis da igreja tem que estar em ordem. Então,
é bastante coisa, não é apenas isso aí. Então é patrimônio, é segurança, é pessoal. Nós temos funcionários na igreja. E eles estão totalmente ligados ao papel do administrador. Eu sou responsável pelos funcionários. Eu tenho que cuidar deles, eu tenho que zelar pelo bem-estar deles, eu tenho que zelar pela segurança deles, pela saúde de cada um dos funcionários, né? Tudo isso nós temos que pensar nesse sentido, né? E hoje, com a expansão do nosso templo, a campanha que você tem acompanhado, do Alargando as Tendas, né? Nós temos aí, que você tem visto ser dito, né? Nós temos a nossa nova casa multiuso, onde está sendo utilizado por os ministérios. Nós temos a nossa casa de administração e gabinetes pastorais. Nós temos o templo. Temos a expansão do Talmidim Kids, né? do nosso departamento infantil, a reforma e a expansão do templo. Tudo isso acaba sendo ligado à pessoa do administrador. Logicamente que ele não é competente para fazer todas as coisas. Como diria um amigo meu, eu não preciso ser o melhor no que eu faço, mas eu tenho que estar cercado dos melhores, né? Então, estar cercado de um pastor de ensino, como o pastor Alan é, um professor, um mestre, é um benefício para mim, né? É muito bom. Então, estar cercado dos melhores facilita muito o meu dia a dia, o meu ministério, o meu trabalho em si. Aí você me quebra, né? Mas é tudo bem. E você também é líder do movimento de células, né? Mas a gente acaba tendo um vocabulário próprio e aí fala, porque a célula. E talvez quem esteja nos assistindo tenha vindo de uma igreja que não tem esse movimento, talvez até tenha, mas não é esse nome e tal. O que é uma célula e como funciona uma reunião de célula? Pastor, como eu disse, né, eu tenho no coração o desejo, a vontade, aquilo colocado por Deus de estar perto de pessoas. E a célula, na verdade, ela é a igreja fora da igreja, né? É o quê? A igreja se reúne aos domingos e acabou. Não, a igreja ela é viva, ela se reúne, porque a igreja não é o templo, não é as paredes, a igreja somos nós. Então, quando nós nos reunimos em uma célula, a igreja está se reunindo, né? Então, estar em uma célula, para mim, é cuidar de vidas. Hoje, como o pastor disse, eu sou o ministro de células da igreja. Então, as células, a gente olha para todas elas. É como se eu estivesse cuidando de todas elas, né? Ou melhor, esse é o meu papel, cuidar de todas elas. E ter os líderes, e ter as pessoas que estão próximas às outras pessoas dessa célula. E ali é onde a igreja se encontra para partilhar as suas alegrias, as suas conquistas, as suas tristezas, as suas dores, de forma mais efetiva. É onde a gente vive, né, o vida na vida da outra pessoa, né? Então, estar com o pastor Alan em uma célula, né, eu vivo a vida dele e ele vive a minha vida. E um cuida do outro. A gente chama isso de pastoreio mútuo, né? A estrutura das células, ela pede que tenha um líder, seja casal, ou seja um homem ou uma mulher, um jovem, uma jovem, um adolescente ou uma adolescente, né? Ela pede essa estrutura, mas essa figura, ela é um facilitador do andamento do processo. Porque na nossa visão, o cuidado é de todos. Ao mesmo tempo que eu estou liderando um pequeno grupo, uma célula, as pessoas estão cuidando também. Ao mesmo tempo que eu cuido deles, eles cuidam de mim. Então, viver a célula, ele é um estilo de vida, é um movimento que a igreja se encontra, cria-se uma família, né, para que essa família, uns apoiem os outros em momentos, tanto de alegria quanto de tristeza. Porque você não vai conseguir fazer isso no culto. O culto, ele acontece num período de 1 hora, 1 hora e meia, né? E você pode ficar batendo um papo ali no final do culto, né? Até o administrador chegar e falar, gente,
Vamos sair porque eu preciso higienizar o templo. Né? A zeladora está chegando para higienizar o templo porque nós temos outro culto daqui a pouco. Né? Mas, brincadeiras à parte, né? Você não tem esse mesmo contato. E quando você está numa célula, porque a célula não é só uma vez por semana que você se encontra. Eu constantemente estou encontrando o pessoal da minha célula, os meus liderados, né? Almoço com um, tomo café com outro, porque assim, né, meu irmão? Você sabe, falou que tem reunião de crente, tem comida, né? Tem mesa. E o Jesus deu esse exemplo, né? Porque ele se reunia em volta da mesa, né? E a gente almoça com um, toma um café com outro, bate um papo com outro, e eu pastoreio a vida deles e eles pastoreiam a minha vida. Então, célula é cuidado, é amor, né? É zelo com a vida das pessoas. Durante muito tempo, nessa ideia do movimento de célula, então, para quem não conhece a dinâmica, o líder, ele não... Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei o que falar, tal. Não, a gente manda o roteiro, né? Tem um roteiro, alguns são mais ortodoxos, leem, né, fielmente ali o roteiro, outros aproveitam os versículos para, né, ter uma conversa sobre e tal. Mas cada líder tem o seu jeito de liderar. E durante muito tempo, na IBBR, quem elaborava os roteiros de célula era eu. Então, eu montava os roteiros, já com base na pregação do domingo à noite, e aí a vida andou, né? A gente vai mudando e tal, e quem faz os roteiros hoje é o Christian. Então, eu tinha o meu processo de elaboração. Como é o seu processo de elaboração dos roteiros de célula? O que você leva em consideração? Que objetivos você tenta alcançar quando você está elaborando os roteiros? E aí começou os meus desafios, né? Imagina só substituir mestre, pastor Alan, na elaboração dos roteiros da igreja, né? Mas vamos lá. Mas o Senhor nos usa, porque quando a gente se coloca à disposição do Senhor e entrega para Ele a vida e deixa Ele nos usar, o amor dele e às vezes a misericórdia é muito grande e a gente acaba fazendo. Quando a gente elabora o roteiro das células, na verdade, como eu disse, a célula é a igreja fora da igreja, como o pastor Alan disse, a gente usa como referência a mensagem pregada nos cultos da igreja, né? E o que a gente pensa? Eu penso em fazer com que aquela mensagem ela seja ainda mais profunda no coração das pessoas que estão dentro da célula, vivendo aquela experiência. Porque quando chega aquele roteiro naquela célula, o objetivo dele é fazer com que as pessoas conversem sobre, né, o que foi trazido pelo Senhor no domingo para a igreja. Então a gente elabora ali 2 perguntas, 3 perguntas que provocam um bate-papo, né? Uma situação onde as pessoas vão falar sobre. Só que esse falar sobre não é simplesmente discutir teologicamente o assunto. Na verdade, como a grande maioria das pessoas não são teólogos dentro das células, ele traz uma discussão, uma conversa, aonde as pessoas acabam, muitas vezes, abrindo seus corações, né, e colocando para fora as suas dores, colocando para fora os seus anseios, colocando para fora as suas alegrias, né? E para fazer isso, a gente depende muito, como o pastor Alan dependia, como eu dependo da direção do Espírito Santo, porque ali o Senhor traz ainda a continuidade da palavra, da pregação, para que a igreja dele seja alcançada. Então a gente pensa em perguntas aonde um adulto responda, um adulto casado, com netos, com filhos, uma família recém-construída, uma família jovem, uma pessoa solteira, uma pessoa viúva, e todo esse contexto nós temos que trazer para que essas pessoas possam responder uma pergunta, vivendo com contextos de vidas diferentes. É um grande desafio, né? Por isso que eu digo que eu admiro muito o pastor Alan, porque ele fez isso muito tempo, né? E é um desafio muito grande a gente conseguir fazer isso. Até esses dias um irmão falou para mim, rapaz, o tanto de roteiro que vocês fazem dá para fazer um livro, né? Eu falei, sabe que podia, pastor Alan? Né? A gente fazer alguma coisa, um trabalho ali com os roteiros, porque
É um material escrito que nós temos de anos, né? E ali a gente faz com que as pessoas, através daquelas perguntas, né, vivenciem e conversem sobre o que Deus falou para elas no domingo. Porque sabe o que acontece? Às vezes, a dor que você está colocando para fora, dentro de uma resposta dessa, é a solução do problema do outro que está escutando. Esse é um princípio que a gente vive no Celebrando a Restauração, né? Então a tua resposta pode ser a solução do meu problema. E quando a gente vive em comunidade, pastor, quando a gente vive num pequeno grupo, é esse tipo de experiência que a gente vê. As pessoas respondem para o outro e o outro fala, puxa vida, eu não sabia que era tão fácil para resolver o meu problema. A ideia do confessar os pecados para ser curados pode ser que você, ao confessar o seu, você cura o outro. Exatamente, Tiago, né? 5,16, né? Que traz o texto. Mas você falou um negócio aqui que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Você falou assim, o roteiro não é para discutir ampla teologia e nem todos são teólogos. Para ser líder de célula, precisa fazer faculdade de teologia? Precisa ser pastor? Ou ou qualquer um pode? Ou tem algum treinamento? Como que se torna líder de célula aqui dentro da IBBR? Então, pastor, realmente não precisa ser teólogo, não precisa ser pastor, só que eu digo a vocês, todo estudo é muito bem-vindo. Quanto mais você estudar, melhor você será, mais capaz você será. Mas, para se tornar um líder de célula na nossa igreja, um facilitador de célula, o que precisa acontecer? Primeira coisa, você tem que estar em uma célula. Por quê? É ali que acontece o seu despertar. É ali que o seu líder, o seu facilitador vai olhar para você e vai ver que você tem um chamado igual ao dele de cuidar de outras pessoas. E o Senhor vai começar a despertar o seu coração para isso. Por quê? Porque não é apenas o líder, lembra que eu falei que não é apenas o líder que cuida do outro? Todo mundo, né, ajuda o outro. E isso tem um despertamento. Então, assim, eu entro na célula e a responsabilidade é do líder. É a mesma coisa de eu chegar na igreja, não, eu estou com um problema, mas o problema é do pastor, o pastor que tem que resolver. Né? Não, o pastor está ali para me auxiliar, para me ajudar. E o líder de célula é a mesma coisa. Eu estou ali com um problema e o líder de célula está ali para me ajudar. E no caminhar existe esse despertamento. Só que não é só assim. Eu olho, o pastor Alan é meu líder, ele olha para mim, vê que eu tenho chamado, vê que eu tenho capacidade, e fala, o Christian eu acho que pode ser um bom líder. Christian, eu vou te tornar líder, vem cá agora ser líder. Não, não é assim. É a caminhada, é o dia a dia, é o mostrar, né? É através do seu serviço, das suas obras que o Senhor te usa, vai mostrar a caminhada. E aí então, né, esse treinamento a gente chama de discipulado. É o discipulado de cuidado pessoal. Pastor Alan senta comigo ali na Central IBBR, às vezes, quando você vem no domingo, ele está ali atrás batendo um papo comigo. Você acha que ele está conversando à toa? Não, ele está me discipulando. Ele está tratando, cuidando do meu coração. Pastor Lobo, às vezes, ele está andando comigo na igreja, a gente sai aqui no terreno da igreja, ele põe a mão no meu ombro, e a gente sai caminhando, olhando o prédio. Não, ele está me discipulando. E o discipulado dentro da célula, ele acontece assim. É o líder caminhando do lado do outro. E ele discipula para quê? É o discipulado no sentido de desenvolvimento, de crescimento ministerial e assim por diante. Passou tudo isso, nós temos um treinamento chamado Visão Celular, que nós, do movimento de célula, eu como ministro, como coordenador, com a equipe de coordenadores, né, com um irmão específico, o irmão Daniel Souza, e nós vamos lá e damos um treinamento, né, para esses futuros líderes que já vieram das suas células. Já tem toda a caminhada. Exatamente. Ele está ali já discipulado, já está ali caminhando, ele já entende o objetivo. O que ele precisa é simplesmente entender qual é a visão que a igreja tem sobre esse movimento celular. E a mecânica de como funciona, como que ele vai receber e Exatamente, tal. pastor. Então é esse o caminho. Mas você falou que todo estudo é bem-vindo. Aí eu quero saber qual é a sua rotina de estudo da palavra e a sua rotina de oração. Hoje
Deus me despertou há um tempo atrás para a oração matutina. E normalmente eu sou o primeiro a chegar aqui na igreja durante a semana, né? Eu gosto de iniciar meu expediente 8 horas, normalmente 15, 20 para as 8 eu estou chegando aqui, e aí eu vou para a minha sala, e ali é o momento que eu tiro para a leitura da palavra, né? Ali meia hora, 40 minutos, 1 hora, né? Para a leitura da palavra, para um tempo de oração, para um tempo dos meus estudos, né? Sento ali na frente do computador e vou estudar também, então eu tenho 1 hora ali para criar essa rotina, né? Então eu gosto de fazer isso cedo, logo ao amanhecer, porque na hora que chega umas 9 horas, 9 e pouco, aí começa a chegar as coisas, e um monte de trabalho, um monte de e-mail, um monte de coisa. Então o dia passa, e quando eu vi já acabou o meu dia e eu não consegui fazer nada. Então o dia que eu não consigo fazer isso, é o dia que eu sinto que hoje o meu dia não foi tão bom quanto foi o de ontem. E no meio da rotina ainda tem pastor que inventa talk show para gravar e para isso, tem esses desafios. É um privilégio, pastor, estar aqui. E dentro do seu plano de leitura da Bíblia, qual é o seu livro preferido e por quê? Pastor, lembra lá do chamado? Lá no Paraguai. Mas Paraguai não é citado na Bíblia. Isso. Mas foi lá que Deus me acendeu um neon na Bíblia, no livro de Josué, né? Porque Josué serviu, Josué foi discípulo, foi servo e continuou servindo o povo. E Josué 1:9, né? Na verdade o capítulo 1, do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 9, é onde Deus fala com o meu coração de forma assim tremenda. E o 9 diz, né? Eu não te chamei? Não precisa ter medo. Vai lá. Seja forte, seja corajoso, porque eu vou estar com você todos os dias. E quando Deus me chamou para o ministério, e eu fiz o primeiro momento que nós fizemos uma viagem dessas ao Paraguai, por isso que eu voltei ao Paraguai, e eu sem saber a língua, sem saber a cultura, peguei e locamos um ônibus, colocamos 40 pessoas dentro desse ônibus e eu fui liderando essas pessoas. A hora que eu cheguei na porta do ônibus, que estava todo mundo embarcado, e eu fui pôr o pé dentro do ônibus, eu gelei. Falei, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sei fazer nada disso. Aí ele falou, eu não te chamei? Seja forte e corajoso, não temas, porque eu estarei com você todos os dias. É bem interessante que esse trecho, é o comecinho de Josué, é um trecho bem conhecido, mas é Josué dizendo para Deus, não consigo. Foi o que eu fiz. Porque ele tinha, o que eu estou fazendo aqui? Ele tinha um predecessor grandiosíssimo, né, que era Moisés, né? Então ele tem essa, e aí Deus fala, ei, a minha versão diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, né? Tem outros que dizem seja forte e valente e tal. Mas esse trecho é muito... fala muito também ao meu coração. Não é esse meu livro preferido, mas como eu não estou dando entrevista, eu só faço as perguntas. Por isso que quando de vez em quando eu começo a esmurecer, pastor, e começo... Porque tem momentos na vida nossa ministerial que a gente acaba passando por tanto desafio que vem aí um pontinho de interrogação. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu vou lá ler o livro de Josué de novo, né? Porque se ele conseguiu substituir Moisés e fazer o que ele fez, apesar dos erros no meio do caminho, né? E conquistar o que ele conquistou através da graça e do poder de Deus, eu acho que eu também consigo. Lógico, guardando as devidas proporções. Mas a ideia do ensino bíblico é exatamente esse. Eu tenho dito muito isso, que a Bíblia não tem muito texto de ensino. Ela conta a história da vida de pessoas, a gente tira o ensino disso. A Bíblia ensina, mas ela não tem texto de ensino. Ela conta a história da vida de pessoas e aí a gente aprende através da vida dessas pessoas. Um dos objetivos, quando eu pensei em fazer essa série de entrevistas, era justamente isso. Mostrar que a Bíblia está recheada de grandes vidas e grandes exemplos. Mas o nosso meio, as pessoas em nossa volta também são grandes exemplos. Então, eu tenho chamado as pessoas aqui que eu sei que Deus tem feito uma grande obra na vida delas, sabe? E é justamente por isso. Mas a nossa conversa não terminou.
Vamos lá. Tem a pergunta que eu acho que é a pergunta mais difícil de todas, que é a nossa última. Que pergunta que eu não te fiz, mas eu deveria ter feito? Puxa vida. Como eu sempre brinco, pastor, eu gosto de ficar assim, gosto de perceber que eu tenho cheiro de ovelha, né? De vez em quando as ovelhas dão umas cabeçadas, dão umas mordidas na gente, né, tal, né? Mas eu gosto de sentir o cheiro da ovelha. E isso eu vivo nas células da igreja, vivo no dia a dia da igreja. Eu acho que talvez como é que a pessoa faz para participar de uma célula na IBBR, né? Christian, como uma pessoa faz para participar de uma célula na IBBR? Vamos lá. É um caminho muito simples, pastor, né? Existe o site da IBBR, né? www.ibbr.org.br, né? Você vai lá, vai acessar uma aba de grupos, né? No menu ali tem grupos. A hora que você abrir grupos, né? Vai ter ali, quero participar. É só você clicar ali, preencher um pequeno formulário, a gente vai receber essa solicitação, e aí o pessoal das células vai fazer um contato com você, fazendo algumas perguntas, para te encaminhar para a célula que melhor vai te atender dentro das possibilidades que a igreja tem a oferecer. E com isso a gente vai estar perto das ovelhas de novo, e vamos sentir o cheiro da ovelha. Então está aparecendo aqui o endereço, está aparecendo aqui como você faz essa inscrição. E embaixo também tem o contato do Ministério do Movimento de Células. E a gente sempre encerra com um convidado orando. Você pode orar pelo pessoal? Amém, amém, pastor. Privilégio, eu quero te agradecer. De forma alguma tomou meu tempo, né? É bom que a gente relembra de coisas que às vezes a gente esquece, né? E Deus sempre fala para mim, não esqueça do seu currículo. Porque muitas vezes a gente deixa para trás o que a gente já vivenciou. E as experiências que Deus permite que nós vivenciemos, seja elas felizes ou não, elas fazem parte da nossa história. E estar aqui hoje, pastor, é um privilégio. E vai fazer parte da minha história, você pode ter certeza, né? E foi bênção. Muito obrigado pelo convite, né? Peço ao Senhor que continue usando e o abençoando nessa caminhada. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pelo privilégio que temos de estar na tua casa, de vivermos a vida com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado pelo privilégio de alcançarmos tantas vidas, de estarmos em tantos lugares, né, através da tecnologia. E eu quero abençoar, ó Pai, a vida daqueles que nos assistem. Que possamos, né, ouvir ou não de vidas que mudaram através do testemunho que nós podemos dar na manhã de hoje, nesse dia, Pai, em si. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Que desafios surjam na vida das pessoas, que corações sejam desafiados a servir ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, e que esses corações possam frutificar para que o teu reino seja expandido. Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada um daqueles que nos assiste. Em nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Alan, da sua família, abençoa o seu ministério, em nome de Jesus, esteja com ele, que esse ministério se expanda e alcança, Senhor, os 4 cantos da terra, que ele possa ser instrumento do Senhor, em nome de Jesus, em todo o tempo. Amém, amém e amém. Então, você que nos acompanha, você pode mandar essa entrevista e essa conversa, na verdade, para alguém. Olha como a igreja lá do Bom Retiro funciona, olha como é que eles trabalham e tal. Você pode acompanhar no Teu Legal, todos os dias tem um vídeo novo, às vezes são só alguns cortes. Terça, a Bíblia explicada. Quinta-feira, eu estou tendo o privilégio de ter boas conversas como essa com o Christian. Então, compartilhe aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque a gente tem trabalhado duramente para trazer bom conteúdo para vocês. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.